Oi, pessoal, professor Marco aqui, tudo bom com vocês? Bem, pessoal, vamos então agora entrar na Lei de Diretrizes Orçamentárias, a segunda peça orçamentária do bloco de orçamento público que estamos estudando, tá bom? Bem, pessoal, então vamos entender agora o que que a LDO é, o que que consta na LDO e o que que a gente vai identificar dentro dela de importante que é diferente das outras peças orçamentárias. Bem, inicialmente, a gente pode dizer que a Lei de Diretrizes Orçamentárias é uma lei anual que orienta a construção da lei orçamentária anual. Ela orienta efetivamente, ela não é uma lei que vai impor as questões, ou seja, normalmente o que a gente vai encontrar na lei de diretrizes orçamentárias de uma forma mais específica são características quantitativas, não tão financeiras, mas quantitativas referentes às metas identificadas na PPA. Às vezes as metas identificadas na PPA são metas de um exercício de 4 anos, ou seja, de médio prazo. O que a LDO faz é trazer essas metas e determinar prioridades para o ano subsequente, que vai direcionar a construção de valores previstos e orçados para o custo financeiro que é identificado na lei orçamentária anual. Então, o que a gente vai identificar? Nós vamos identificar primeiro as despesas de capital que vão estar na lei de diretrizes orçamentárias. Vamos identificar também as prioridades que vamos encontrar. E lembra que a gente tinha comentado possíveis alterações de legislação tributária lá nas funções do orçamento? Então, a LDO determina ou dispõe, desculpe a palavra melhor é dispor, ela dispõe, comenta sobre possíveis mudanças tributárias que são necessárias ou possíveis para ser feitas no próximo período, tá bom? Então, relembrando que as metas são os objetivos quantitativos a ser atingidos, que a gente identificou isso lá na PPA, ou seja, a LDO traz, mas para o contexto de um ano, e as prioridades são identificadas da seguinte forma: quais são as preferências obrigatórias a serem atendidas na próxima lua? Às vezes, conforme o planejamento de longo prazo vai sendo executado ao longo dos períodos, algumas coisas vão acontecendo, seja, por exemplo, problemas, como a gente está vendo agora, o problema do coronavírus, então prioridades têm que ser remanejadas em função dos recursos existentes. E o que mais que a gente encontra na LDO? Os controles de custos e avaliação de resultados anuais, que é para verificar o comportamento e execução da PPA, são normatizados pela LDO. Também na LDO é o que vai apresentar efetivamente as metas de receitas e despesas, o resultado primário e total da dívida pública, que a gente vai falar isso daqui a pouquinho. E também na LDO está identificado como que vai se ocorrer a transferência de recursos de um orçamento, ou seja, de uma LOA, para entidades públicas e privadas. O que é interessante que a LDO tem de diferente das outras características de orçamento, e isso é importante. São dois anexos que que a lei de responsabilidade fiscal coloca que a lei de diretrizes orçamentárias tem que possuir, que é o anexo de metas fiscais e o anexo de riscos fiscais. E o que são eles? O anexo de metas fiscais, basicamente, como a LDO ela direciona a execução da LOA, ela determina como a LOA vai ser executada. O anexo de metas fiscais tem que apontar efetivamente as metas de receita e despesa, de resultado nominal e primário e o montante da dívida pública do exercício e dos próximos exercícios, que isso não é identificado na PPA. Então, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, mesmo sendo uma lei anual, ela vai ter que calcular e vai ter que prever de forma financeira as receitas e despesas previstas, os resultados nominal e primário e montante da dívida pública para o próximo exercício e para mais 3
exercício, ou seja, o próximo e mais 2. E o que seriam isso? O resultado nominal é toda a receita que entra prevista menos toda a despesa prevista, com os juros de dívida, incluindo os juros da dívida pública. Ou seja, o governo federal, se tem juros que vai ter que pagar, vai incluir os juros de dívida pública. O resultado primário, diferentemente, ele desconsidera tanto os juros, ou seja, as receitas financeiras que entram do governo, quanto as despesas financeiras que entram do governo, ou seja, somente os valores não financeiros que são computados no resultado primário, ou seja, receita de imposto, receita de contribuição e as despesas públicas que não são despesas de pagamento de juros, tá bom? E o que tem no anexo de riscos fiscais? O anexo de riscos fiscais, basicamente, são possibilidades que a gente vai ter de problemas com as contas públicas. Ou seja, se eu tenho multas que eu vou ter que pagar, precatórios que eu vou ter que pagar, contingências previstas em lei, seja, por exemplo, um exemplo que a gente pode ver, processos movidos contra o Estado, que o Estado vai ter que pagar, é um caso. Então, esses riscos fiscais, por exemplo, não com execução, por exemplo, de um determinado tributo, que a gente espera que vai concretizar e não concretiza, são riscos que estão vinculados à atividade do Estado. Por exemplo, um passivo contingente, que a gente já falou, um problema fiscal. Um problema fiscal, não, desculpe, um problema de ordem legal, que eu estou discutindo em justiça. E um outro risco que seja que um risco de afetar a conta pública é um risco, por exemplo, de quebra de não arrecadação. Então, como que o Estado, ele tem que apresentar nesse anexo de riscos fiscais, como que o Estado vai. Ou seja, como que o Estado ele vai apresentar, resolver os problemas ah, em função de atender as metas fiscais das contas públicas, considerando esses riscos que podem ocorrer. Isso tudo tem que ser avaliado em termo monetário e tem que ser determinado para cada caso uma reserva no orçamento, ou seja, na LOA, na Lei Orçamentária Anual, que atenda a cada solução da LDO. Então, quais riscos que a gente pode pegar? Que são os que vai estar dentro do anexo de riscos fiscais. Risco orçamentário, como a gente já comentou, ou seja, uma possibilidade de receita não ocorrer, uma necessidade, por exemplo, por força maior, agora, por exemplo, o Ministério da Saúde precisa de mais vacina, precisa de mais leito, é um risco orçamentário. Um risco de dívida, por exemplo, que é risco de variação de taxa de juros, de câmbio, se eu tenho, por exemplo, uma dívida em dólar. E se eu tenho, por exemplo, um julgamento de processo judicial, passivo trabalhista, tá bom? E o que mais que a gente pode encontrar efetivamente? Por exemplo, todos os aumentos de remuneração, cargos, empregos, salários na estrutura de carreira que estejam vinculados a órgãos públicos, ou seja, a órgão público de administração direta e indireta, tem que ter previsão na LDO. Por exemplo, vou aumentar salário de servidor público ou vou mudar regras de admissão de contratação de pessoal, tem que ter previsão na LDO. Se não tem previsão, não tem como ter o aumento de salário. E é isso, pessoal. Quanto à LDO, são essas características básicas que nós encontramos e que têm que ser seguidas dentro dessa peça orçamentária.